Hoje é Dia Mundial da Poesia. E você sabia que a liturgia também é poesia? A poesia de Deus que testemunha em forma de ritual o amor salvífico do Criador pelas criaturas. Seja pelo poema, pela oração, pela música ou pela imagem. A nossa comunicação com Deus se dá pela linguagem litúrgica. E para aprofundarmos um pouco mais sobre o tema da poesia, relacionando com este momento especial do nosso contato íntimo com Deus, eu recebo aqui no estúdio a minha amiga, poeta Daniele Rosa Barbosa Alvarenga, mestranda em crítica literária. Muito obrigado, Dani. Obrigada a você, Padre Wellington, pelo convite. Me sinto muito honrada de estar aqui com vocês nessa tarde. E também quero acolher os que estão conectados conosco. O Padre Francis Silvestrini Adão, jesuíta e professor de teologia na Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia em Minas Gerais. Padre Francis, bem-vindo. O senhor já é conhecido de muitos aqui da TV e agora pelos telespectadores, porque sempre o ouvem no momento da antologia poética aqui na nossa programação. Bem-vindo. Muito obrigado. Boa tarde, Padre Wellington. De fato, na TV Pai Eterno escutam minha voz, hoje aparece também meu rosto. Uma alegria estar aqui com vocês. E o William Damasceno, ele que é o músico da liturgia, que está aqui toda quinta. Hoje não é quinta, mas hoje também é dia do William Damasceno. Pois é, hoje a gente vem mais para conversar do que para cantar, né? Mas é uma satisfação muito grande estar aqui hoje também. Isso mesmo. Eu quero começar com o Padre Francis. Sobre esse contato que o senhor teve com a poesia. Eu queria que o senhor falasse um pouco da sua experiência com a poesia, até porque, de uns tempos para cá, tem ficado mais evidente o tema a partir da análise das canções, dos nossos hinos litúrgicos e também de uma bibliografia que vai crescendo de homens e mulheres que fazem a experiência religiosa e colocam ela ali para acesso de todos através do movimento poético. Eu queria que o senhor falasse um pouco do seu contato com a poesia. Muito bem, Padre Wellington. Então, na verdade, meu contato com a poesia vem pela música. Eu sou músico, desde criança comecei a estudar um pouquinho de música e a minha produção poética também começa pela música, com composições. Mas foi especialmente na pandemia que eu senti que havia uma necessidade muito forte de ajudar as pessoas a ter acesso a um tipo de oração que tocasse a beleza e a interioridade. Então foi aí também que eu comecei a escrever essas orações poéticas que aparecem nos intervalos dos programas da TV Pai Eterno. Então eu fui tendo acesso à poesia de outros pela música, fui transmitindo minha poesia pela música e agora também por meio dessas orações cotidianas inspiradas no Evangelho. Perfeito. William, você também é músico e todo mundo sabe porque você nos ajuda sempre a ter essa intimidade com a música litúrgica e também com o momento da celebração, seja ela litúrgica ou paralitúrgica. Como é que você observa o papel da poesia na música litúrgica que muitas de nossas comunidades rezam, celebram, mas às vezes não se atentam de que aquilo também é poesia? Pois é, e um desses exemplos claríssimos são os nossos salmos responsoriais, que, embora estejam ali dentro da liturgia da palavra, né, integrados à liturgia da palavra, eles aparecem em vários outros momentos da celebração, desde o canto de entrada até o canto final, que vários cantos utilizam do esquema poético dos salmos para revelar a beleza de Deus para nós através da música, né? Perfeito. Daniele, quando a gente fala assim de formatos, né, formatos na própria língua portuguesa, a gente fala da poesia, eu vi que você trouxe aí um livro que eu ganhei de presente, inclusive de você, da Adélia Prado, da Poesia Reunida. Eu queria que você pudesse dizer para quem está em casa como a gente pode melhor definir o que é poesia, até para a gente poder dar essa distinção e compreender esse foco da liturgia com a poesia, como a gente já conversou antes. É importante a gente entender que poesia é diferente de poema. A poesia é mais abrangente que o poema.
O poema é aquela estrutura de texto com regras, métricas e ritmo que a gente conhece, né? A poesia, não. A poesia, ela pode estar em qualquer lugar. A poesia é a alma do poema. A poesia é o espírito, né? Então, eu posso entender a poesia como as coisas belas que me cercam, né? O meu estado de espírito, a relação do homem com as coisas, a relação do homem com Deus, esse estado espiritual mesmo, a essência do poema. E o poema como um texto, né, que tem regras, muitas vezes com métricas, a maioria das vezes, todas as vezes, na verdade, com ritmo e às vezes rima ou não. Por que que o salmo, a gente pode dizer que é poesia e a música é poesia? Por causa do ritmo, né? E a liturgia, ela é ritmo. Se a gente... Verdade, isso mesmo. Padre Francis, quando a Daniele estava dizendo, por exemplo, que a liturgia é ritmo, nós sabemos e temos contato com essa forma de expressar na poesia e também educar o nosso olhar para o poema. Talvez seja necessário a muitos dos fiéis, a muitos dos cristãos, educar os sentidos para compreender o poema na liturgia e na igreja. Verdade, Padre Wellington. Eu diria para compreender e tomar consciência do que a poesia faz na liturgia. E, por um lado, a poesia transmite um conteúdo da beleza, da catequese, da fé, mas a poesia na liturgia ela faz algo. Quando a comunidade reunida canta junto ou professa junto um texto poético, nós vamos respirando juntos. E pouco a pouco o nosso coração vai batendo no mesmo ritmo. Então, o pedido que nós fazemos a Deus na liturgia, de que nós sejamos um só corpo, acontece pela mediação da poesia. Olha que bonito. A poesia se torna, então, uma ajuda para que a gente realize o que nós estamos pedindo. Sejamos um só corpo. E, William, esse contato com Deus, por exemplo, que você tem sempre favorecido as pessoas a terem, e até mesmo educar o olhar, educar o ouvido, né? Os sentidos mesmo, para que a gente possa fazer esse contato com Deus. Você acredita que no espaço da poesia, e aí não somente o espaço, como a Daniele disse, da rima, da métrica, da leitura, mas o espaço onde se celebra, o espaço onde se reúne, ali também é possível sentir a poesia pela música? Sim, e isso é muito importante, muitas vezes para nós, cantores, instrumentistas da liturgia, a gente ter essa consciência, nós que servimos a igreja através da música, porque nós já somos uma parte dessa assembleia que já fica num local à parte para conduzir, para guiar os cantos, e a gente precisa ter essa consciência que muitos que estão ali, o único contato que tem com poesia, com música, com arte verdadeira, é na celebração. Muita gente aproveita do momento celebrativo para se formar, gente simples, gente humilde, que é elevada até o coração de Deus através da nossa produção artística, seja musical, seja poética. É verdade. Daniele, como nasceu no seu coração essa vocação para ser poeta? E aí eu pergunto porque muitas pessoas têm um olhar mais sensível para esta realidade. Mas há quem não se enxergue poeta e nem consiga ver a poesia nas realidades que se descortinam diante da pessoa, né? Como é que a gente pode dizer? Existe uma vocação para a poesia? A pessoa nasce poeta ou é possível que ela se torne ao longo do tempo? É interessante isso. Eu defendo a teoria, vamos dizer, que qualquer um pode ser poeta. É lógico que o dom, né, artístico, ele se manifesta nas pessoas de diferentes formas. A poesia, ela é essencialmente sensibilidade, né? Na liturgia, acredito que a poesia existe ali para sensibilizar, né, a pessoa para um encontro com Deus, né, um caminho da espiritualidade, a poesia. E eu comecei a me interessar por poesia por causa da minha mãe, que lia muito, né, para mim.
E eu acredito que muito também através da fé, porque igualmente a Adélia Prado, né? Eu acredito que escrever a poesia, né, é estar perto de Deus. E eu sempre tive muito contato com a Igreja Católica, né, pela história herdada assim dos meus pais. Então, eu vejo que esse olhar para o belo, esse olhar para a poesia do cotidiano, talvez tenha vindo primeiro da minha fé, né? Primeiro com a catequese e depois pela mãe, né? Que está ali lendo o gênero literário e dom também, né? Mas um dom sozinho não basta, os músicos podem confirmar aí, né? Precisa exercitar. Então, respondendo a sua outra pergunta, eu acredito que você pode nascer com um dom, mas também pode exercitar o seu olhar para a poesia no cotidiano, né? Não precisa ser um grande poeta, mas às vezes será um poeta da sua própria vida. Isso é muito importante. E a gente tem um exemplo aqui em Goiás, por exemplo, que é Cora Coralina, né? Cora Coralina. Que é uma poeta da própria vida, né? Que ela aprende a estruturar os seus poemas a partir das experiências da vida, fazendo doce, limpando a casa, olhando as pessoas com quem ela se relaciona, né? Ela dá um valor, por exemplo, muito bonito ao vizinho, né? Onde ela faz um poema ao vizinho no dia do seu aniversário, que ela não gostava de celebrar aniversário. Então, ela fala do vizinho, porque o aniversário dela era justamente para dizer do vizinho, que o vizinho era a pessoa mais importante da vida e tudo. E isso ela poetizou nas suas narrativas. Eu acho isso impressionante. Padre Francis, quando a gente fala da revelação de Deus, quando a gente olha para a palavra de Deus, olhando para os processos que o povo de Deus foi passando, onde Deus foi se revelando, a gente também pode enxergar com um olhar apurado, e aí eu digo um olhar sensível, também a poesia de Deus sendo demonstrada à humanidade? Com certeza. É bonito dizer isso, Padre Wellington, porque o que nos dá acesso a Deus é a sua palavra, e de modo especial sua palavra encarnada em seu Filho Jesus. Nós podemos dizer que então essa palavra é a poesia por excelência. E é a poesia por excelência porque ela nos faz enxergar no visível o invisível, no ordinário o extraordinário. É uma palavra criativa, criadora e que gera em nós uma palavra nova. Então, o processo de revelação é Deus se dizendo por meio da sua palavra e por meio do seu Filho, mas gerando uma palavra nova em nós, né? Retomando o que a Daniela dizia, Deus deseja que todos os seus filhos sejam poetas. Deus deseja que todos os seus filhos sejam profetas. Deus deseja que todos os seus filhos e filhas sejam uma palavra única nesse mundo, assim como é Jesus. Por isso que a gente observa, né? Aquilo que destoa da poesia e do jeito poeta de ser, principalmente no testemunho do Filho de Deus, da Filha de Deus, é aquilo que a gente precisa converter na vida, né? Quando a gente fala, por exemplo, da paz, né? A paz, aquele que sabe poetizar a paz e semear a paz, ser profeta da paz, e não semeia a guerra, e não é o causador de conflitos, de guerra, de fato também faz poesia quando assim age em meio ao mundo, né? Agora, o William, quando a gente observa, por exemplo, os elementos que dão musicalidade a um poema, e eu sempre fiquei assim impressionado quando a gente lia numa determinada canção, num livro de música, assim, letra fulano de tal, música fulano de tal, outra pessoa, né? Quais são esses elementos que dão musicalidade a um poema, principalmente os elementos voltados para a liturgia? Alguns a Daniele já revelou, né? Toda a métrica, rima e tudo mais, mas tem um específico que eu tenho percebido que precisa ser um pouquinho mais ajustado. É um que complica um pouquinho na questão da prosódia. A gente tem pecado bastante em algumas composições, pessoas que às vezes precisam dedicar um pouquinho mais esse aprofundamento, esse estudo da linguagem poética, para não pecar contra a nossa própria língua. E aí, quando vai compor uma melodia para revestir aquela letra,
em função da melodia, altera os acentos musicais, altera toda a prosódia, divide a palavra em sílabas onde não deveria, prolonga às vezes vogais onde não precisam, espreme várias palavras para caber num determinado ritmo. Então, eu acredito que de todos os elementos que a Daniele já apontou, um elemento principal que nós, enquanto cantores e instrumentistas da liturgia, eu digo isso porque tem um relato. Temos alguns de nós, irmãos, cantores, instrumentistas do coral da igreja, que às vezes chega 3 minutos antes da celebração e inventa uma melodia para revestir um salmo, por exemplo. E neste ato de inventar uma melodia sem o devido conhecimento, sem a devida habilidade, acaba cometendo esses pequenos pecados contra a nossa própria língua. Então é um pouco complicado, porque altera completamente o sentido da frase, muda até a pronúncia das palavras. É um cuidado que a gente tem que ter para não pecar contra a língua, nem contra a poesia, nem contra o texto sagrado. Pois é, quando eu estava conversando com a Morgana para a gente poder fazer esse programa, eu falava para ela assim, olha, Morgana, a gente tem que convidar pessoas que tenham a sensibilidade poética para falar sobre o assunto. Acho que a primeira coisa é isso. E a Daniele, que eu tenho a oportunidade de conviver já há algum tempo, fez um projeto, uma época, que foi um diálogo, algumas lives sobre a poesia e as diversas faces da poesia. Eu queria que você partilhasse um pouco das impressões que você tirou desse projeto que você fez nas redes sociais, até para quem está em casa compreender, por exemplo, de onde vem a inspiração. Porque eu acho que não é simplesmente ter papel, caneta, né? Sentar e escrever, né? Vou abrir um parênteses antes de você responder. Eu tenho um confrade, o padre Romualdo Pelaquim, é um poeta, e ele conta que, por exemplo, está caminhando, né? Aí ele anda sempre com um papel e uma caneta no bolso. Veio na mente um poema, e ele já escreve, depois ele senta para poder colocar ali as notas e tudo. E aí eu pergunto, do projeto que você fez, de todos os diálogos que você construiu ali, você conseguiu identificar de onde vem a inspiração? Sim, a ideia do Jornada Poética, que chamava esse projeto, né, foi falar sobre o poema, texto, em diversos assuntos diferentes, como a poesia na cozinha, a poesia na religião, né? E aí a gente pegava os poemas escritos sobre essa temática e dialogava com pessoas dentro dessa área, chefes de cozinhas, botânicos, padre, né? Na poesia na religião, para ver como a poesia aí fora do texto, fora do poema, se manifestava. Então era um movimento de ir e vir do poema para a poesia no cotidiano, onde cercava essas temáticas. E o que a gente pôde observar, né, é que, primeiro, a inspiração está em todos os lugares, basta a gente ter essa consciência poética e destravar o nosso olhar, ter essa sensibilidade, né? Só que a gente pode conseguir essa inspiração através da leitura, né? Através da leitura do poema. Então, quando você tem um hábito de ler poemas, né? Você já está inspirado, o poema inspira, né? Quando a gente lê um poema, a gente se inspira e inspira o nosso olhar para aquela poesia que não está escrita, que não está ali no poema, como num café, numa manhã, né? Numa missa e por aí vai. Olha, a gente tem que ir para um rápido intervalo. O assunto está rendendo mais do que o esperado. Eu tenho a felicidade de constatar isso, porque nós estamos diante de poetas que, de fato, fazem essa imersão na experiência da poesia. E eu queria deixar uma pergunta para o Padre Francis, porque na volta do intervalo a gente vai ouvir essa resposta. Padre, podemos dizer que a oração faz parte da linguagem poética da liturgia cristã? Daqui a pouco, na volta do intervalo, o Padre Francis fala mais para a gente.